Olá, pessoal. Vamos começar o 42º vídeo com material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Nesta semana e neste mês, uma preocupação muito grande tivemos, muitos de nós, com a fragilidade do governo Temer, acossado pela esquerda e, surpreendentemente, pela chamada direita, né? A esquerda é óbvio que está fazendo o que dela se esperava, que é criar o caos para lançar Lula candidato em 2018 como salvador, se ele estiver solto, né? E a direita, ou a chamada direita, assim chamada direita, os caras que se declaram de direita, que saíram do armário, não é? Quando o governo Dilma começou a cair, começou a ser desfeito, né? Mas que nos anos anteriores não militaram contra o lulopetismo, é bom assinalar isso, né? Essa chamada nova direita também está apostando na confusão, alguns estão defendendo Bolsonaro presidente, outros estão achando que se deve fazer uma cruzada moralista de limpeza da política, o que é perigosíssimo, não é? E nesse caldo de cultura, é um caldo mal cheiroso, não é? Estão brotando ideias autocráticas que são perigosíssimas para a democracia. Eu não creio que, objetivamente, essas forças políticas que estão se constituindo à direita sejam uma ameaça no momento. Mas elas podem se tornar uma ameaça caso a situação se degenere de tal maneira que um cenário de crise social com ingovernabilidade se configure. Esse é o problema, não é? Essa chamada direita é irresponsável, é composta por pessoas, em geral, de pouco trato intelectual, pessoas ingênuas, que nunca tinham participado da política e que entraram na política em oposição ao PT, até como reação, não é, simétrica à militância aguerrida petista, e quiseram se constituir como militantes também aguerridos, ostensivos, ofensivos, não é? Acreditando que só pode ser contra a esquerda quem é anticomunista, naquela vibe da Guerra Fria, não é? Que só pode ser contra a esquerda quem defende Deus acima de tudo, as religiões judaico-cristãs, a tradição, a família, a propriedade, a ordem, a hierarquia, a disciplina, a obediência, a fidelidade imposta top-down, em suma, tudo que era o lixo autocrático milenar, não é? Que estava um pouco embaixo do tapete da democracia, das democracias ocidentais, da democracia representativa, de repente apareceu. E o que é mais grave não são as propostas políticas desse pessoal contra o gaysismo nas escolas, contra o narcocomunismo, contra o Estatuto do Desarmamento, contra a doutrinação marxista nas escolas, e aí com razão, não é? Nas escolas e universidades. Não é? O problema não são essas propostas políticas, que elas são válidas na democracia. As pessoas têm o direito de pensar assim. O problema é que por trás disso existe uma noção de ordem oculta, para a qual nada acontece por acaso e, portanto, não há lugar para a liberdade. E essa ordem oculta está, por meio de alguns professores, vamos dizer assim, dessa turma que se diz de direita, como Olavo de Carvalho, ela está sendo apresentada como uma espécie de culto esotérico, não é? Essas mentes que precisam de uma mega narrativa, de uma explicação de tudo, de uma explicação fácil de tudo, não é? Contra a nova ordem mundial, contra alguma conspiração do clube de
Bilderberg, da Comissão Trilateral, dos Clinton, dos Soros, não é? Fica fácil entender o mundo. Né? Assim como ficava fácil para a esquerda, e ainda fica, entender o mundo como uma luta dos explorados contra os exploradores, contra o Império Americano, contra o capitalismo internacional. Então, mais uma vez, nós estamos diante de um momento muito grave, não é? Porque ainda que essa nova direita, assim como a velha esquerda, não é? Elas estejam no momento sem condições de tomar o poder no país, né? Isso não significa que esta situação vai se prorrogar. A esquerda nós já conhecemos e as chances de um projeto neopopulista de esquerda vingar no Brasil e na América Latina, elas hoje estão mais, vamos dizer assim, estão menores, a não ser que Putin consiga bipolarizar o mundo, não é? Com a passividade da China, que não quer entrar nesse negócio, em aliança tácita com Trump, não é? Fica a Oceânia com Trump, trumpista, e de outro lado a Eurásia, né? O eurasianismo é a ideologia trumpista e do aparato de segurança da Rússia, né? E a Lestásia, que é a China, né? Eu estou citando Os Mundos do 1984 de George Orwell, enquanto ela fica meio assim latente, né? O mundo vai se bipolarizando em blocos. Não sei até que ponto isso, isso é viável no curto prazo, mas é preocupante, não é? O principal ator para isso no momento decisivo não é nem o Putin e a FSB, e sim o Trump, não é? E o trumpismo, não é? Que é um populismo horrível, não é? Que está florescendo. Nós estamos numa época de reflorescimento dos populismos tradicionais. O neopopulismo deu uma parada, deu uma caída, não é? O neopopulismo, o lulopetismo, o kirchnerismo, o chavismo e etc. e tal, eles declinaram um pouco nesses últimos 2 anos. Mas o populismo do Viktor Orbán, o populismo de um Erdogan, o populismo de um Trump, esses floresceram inexplicavelmente, não é? E eles são antidemocráticos, não é? Então, Trump é uma figura central nisso tudo, porque ele pode ajudar a bipolarizar o mundo e dizer: olha, agora quem manda somos nós, fazendo uma aliança tácita com Putin, seu, vamos dizer assim, providencial inimigo, mas um inimigo, vamos dizer assim, combinado, não é? Aí o inimigo real que todos vão tomar é o jihadismo ofensivo islâmico, se Putin concordar com isso, que também não é muito, muito certo. O fato é que nós dependemos, as nossas alternativas políticas dependem da evolução desse quadro mundial, desse quadro internacional, não é? Onde Trump, repito, é peça-chave. Não é? E isso terá consequências no Brasil. Quando as pessoas aqui no Brasil, os analistas políticos, dizem que não, Trump não vai mudar nada, isso é uma tolice, porque eles estão pensando apenas do ponto de vista econômico, eles ainda estão com aquela cabeça de que é a economia que determina e blá, blá, blá. Mas não é isso. Ele está mudando o quadro político do mundo. Não é? A ascensão de populismos autoritários reforça alternativas autoritárias nos países e no Brasil, não é? Então, a, eu tenho mais medo nisso tudo num ambiente de ingovernabilidade, crise econômica e crise social, né, além da crise política, que esse tipo de aventureiro autoritário cresça, não é? E não só em termos eleitorais, porque eu acho que é improvável a eleição de alguém como o Bolsonaro, né, que é um oportunista, né, não tem consistência alguma, né? Mas há uma massa
crescente de pessoas que acreditando nessas narrativas. Mas no momento em que as velhas meganarrativas não explicam mais o mundo, surgiram oportunisticamente autores de novas meganarrativas para explicar o mundo, não é? Explicar as forças ocultas na história, explicar a direção divina da história, ou angélica, ou demoníaca, em suma. É inacreditável o que está acontecendo no mundo nesta segunda década do século XXI. É absolutamente inacreditável o que está acontecendo no mundo. Quer dizer, era como se aquelas matrizes de pensamento e ação que surgiram lá na gênese da sociedade, da civilização, da cultura patriarcal, tivessem revivido. Bom, que algumas pessoas sempre tenham defendido isso é normal, mas que isso tenha adquirido uma certa base social, aí não, não é? Aí é preocupante. E adquiriu uma certa base social numa chamada classe média, descontente com os desmandos do PT, descontente com a situação econômica, não é? Querendo, vamos dizer, explicar o mundo para poder se posicionar na terra dos homens, né? Que esses setores, né, estejam abraçando essas alternativas que são autoritárias, antidemocráticas, não é? E isso realmente era uma coisa que não era percebida no horizonte, não é? Isso não era percebido no horizonte. Você pega as análises todas dos últimos 5 anos, ninguém podia perceber a situação que nós vivemos neste momento em termos das grandes correntes, vamos dizer, de pensamento, correntes ideológicas e tudo mais, que agora estão presentes e estão visíveis, não é? Então, está cada vez mais difícil das pessoas entenderem a democracia e está cada vez mais importante que elas entendam o que é a democracia. Essa é a questão, não é? A democracia deixou de ser, para muitas dessas pessoas, jamais foi um valor. A maioria delas era analfabeto democrático, mas mesmo os que eram ou se declaravam democratas não conseguiam, não dão conta de perceber a necessidade da democracia num momento como esse. Necessidade não histórica, necessidade para os que são democratas, para os que querem viver em liberdade, para os que querem desconstituir a autocracia, não só como modo político de administração do Estado, mas a democracia no cotidiano, na família, na escola, na igreja, no trabalho, nas organizações da sociedade, não é? Porque aonde o processo de democratização não está avançando, o que está avançando são as ideias e as práticas, as dinâmicas autocráticas. O que mais me preocupa nisso tudo é que a ordem que está por trás dessas formulações que estão sendo acriticamente engolidas pela chamada nova direita, o que está por trás é uma ideia de ordem pré-existente, é uma ideia de ordem cósmica e é uma ideia de ordem guerreira. Isso é realmente não só preocupante, né? E isso é de arrepiar, isso é desesperador, não é? Que em plena segunda década, já avançando para o final da segunda década do século XXI, as pessoas estejam querendo organizar o mundo a partir da guerra, não é? Se não é a Guerra Quente, né? É a Guerra Fria, é a política pervertida como arte da guerra, é a política adversarial, é a desconfiança no outro, é o outro como potencial inimigo
e não como um possível aliado, parceiro, não é? Em suma, o capital social continua sendo rapidamente dilapidado. Uma outra maneira de dizer isso é que ah, as ideias e as práticas associadas à ordem guerreira, elas têm como objetivo matar a rede, não é? Não é a questão do conflito armado que deve nos preocupar nesse momento, e sim que está havendo uma ofensiva para matar a rede. Bom, dito isso, e essa é a questão mais importante, não é? Que está por trás das outras questões que nós estamos examinando na conjuntura propriamente, política propriamente dita, continua um erro grande de muitos setores, continua a ser um erro grande de muitos setores, atacar a Lava Jato para se salvar ou em nome de um legalismo conservador, né? Então, daqui a pouco o juiz Sérgio Moro vai ser mais culpado do que todos os bandidos que montaram o maior esquema de corrupção do Ocidente, da história ocidental, né? Porque ele prende, porque ele autoriza condução coercitiva de pessoas, então isso virou um crime maior do que roubar bilhões, não é? É incrível, né? Como é que o sistema político apodrecido ele conseguiu, ele está conseguindo fazer essa operação, não é? E não se sabe qual vai ser a consequência, o destino da Lava Jato, não é? Não se sabe realmente. Sabe-se que vai depender das ruas, não é? A manifestação do dia 26 de março de 2017 é muito importante, não é? Ainda que vai ter muita disputa ideológica pela condução, pelas bandeiras, etc. e tal, com destaque aí para o papel da nova direita, não é? A chamada nova direita, mas este ponto é muito importante, o apoio à Lava Jato. Sem as ruas, a Lava Jato será certamente desidratada, domesticada e perderá os seus efeitos, vamos dizer assim, os seus possíveis efeitos sobre a reforma dos nossos costumes políticos, né? Então, esta é a situação em que nos encontramos. Os que fazem oposição a Temer estão hoje contribuindo, de certa maneira, para a volta da esquerda. Esse é o problema. É claro que Temer é parte do governo anterior. Temer não foi escolhido pelas oposições, foi escolhido pelo PT. A aliança principal do PT era com o PMDB, não era o PMDB, que a esquerda quer dizer que sempre estava aí, sempre esteve no poder. Isso é uma enganação, não é? Durante a última década, o PMDB esteve, sim, roubando, como todos, mas subordinado a uma direção estratégica do PT. E confundir a corrupção do PMDB, que é a corrupção tradicional do velho sistema político, com a corrupção com objetivos estratégicos de bolivarianizar o regime, né? É um suicídio essa confusão, não é? E quando a esquerda e o PT fazem isso, eles estão certos, não é? Do ponto de vista deles, não é? É a única maneira que eles têm de se livrar um pouco, não é? Da culpa e da punição por tudo que fizeram. Mas quando setores que se opunham ao PT continuam se opondo ao governo Temer, eles apostam em quê? Quem é que vai substituir o Temer faltando um ano de tempo útil para as próximas eleições? Adiantará em quê antecipar as eleições de 18 para 17? Né? De que adiantará isso? Quais são os candidatos? Quais são as alternativas? Não há alternativa, só na cabeça maluca
desses direitistas é que há alguma alternativa, porque eles sonham em colocar no poder algum desses celerados militaristas, como Bolsonaro, não é? Que, aliás, é preciso verificar isso com calma. Temos que ver até que ponto não está implicado nessas rebeliões policiais, da polícia militar, que ocorreram em vários estados do Brasil, com consequências ruins, tanto para o regime político quanto para a vida humana, né? Muitas pessoas morreram, tudo isso e tal. Então, estamos no meio aí de um choque de responsáveis, e por pior que seja o governo Temer, ele ainda é muito melhor do que uma situação caótica que venha a acontecer, aonde os pescadores de águas turvas vão tentar empalmar o poder no Brasil, não é? Está faltando muito juízo, não é? Em muitas pessoas que estão apostando no quanto pior, melhor, num momento tão crucial para a democracia brasileira como que nós estamos vivendo. Até a próxima semana e um grande abraço.